Nesta aula, o tema é História Urbana a partir das experiências de pesquisas em arquitetura e urbanismo. A convidada é a pesquisadora Eliana Angotti Salgueiro. Entre 2004 e 2008, foi professora titular da Cátedra Brasileira em Ciências Sociais Sérgio Buarque de Holanda, no Centro de Pesquisa sobre o Brasil Contemporâneo, em Paris. Foi professora visitante em outras universidades no exterior, membro do Núcleo de Pesquisas Brasil-França da USP e, até 2016, pesquisadora CAPES da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Autora de várias obras e organizadora de coletâneas e catálogos sobre história e urbanismo. Eu vou expor uma autorreflexão sobre aspectos da minha vivência pessoal como historiadora com mais de 25 anos de pesquisas em história urbana e campos conexos, especialmente arquitetura e urbanismo, que eu acho que é o que interessa mais a todos vocês. Imagens, vocês vão perceber que eu vou falando à medida que eu já organizei, que eu já articulei as minhas imagens, e elas constituem um elemento privilegiado de comunicação e produção de conhecimento em nossas áreas de estudo, como vocês poderão perceber ao longo da palestra. Diante da vitalidade e da profusão de publicações em campos disciplinares diversos que constituem hoje os estudos urbanos, na pluralidade das acepções desses estudos e diante de diferentes tradições historiográficas nacionais, podemos pensar na bibliografia inglesa, americana, italiana e francesa, para citar as mais representativas, seria inviável fazer retrospectivas ou retomar essas bibliografias de forma genérica em uma palestra. Optei então trazer, por sugestão também do meu colega professor Adalberto, estudos de caso, repensar as minhas próprias pesquisas, inserindo-as em enfoques da história urbana e destacando especialmente a atualidade de certas experiências mais próximas de temas que interessam aqueles que estudam a arquitetura e o urbanismo. Eu permito-me repensar a escrita de histórias que se cruzam, a fazer essa reflexão sobre uma pesquisa pessoal e seus frutos ao longo de decênios de trabalho, pois esta é hoje uma tendência entre os historiadores da minha geração. Eu tenho observado que uma série de obras publicadas nos últimos anos sugere que se vive um momento reflexivo em relação às pesquisas cumpridas e à sua inserção na historiografia. Eu me refiro especialmente ao cenário intelectual da historiografia francesa, que eu conheço melhor. Fui bolsista do CNPq na França. Ou seja, percebe-se então essa volta crítica dos historiadores sobre seus próprios trabalhos, como se houvesse no atual estágio de reflexão a necessidade de repensar a história fazendo história, como escreveu Françoise Hartog no seu livro Regimes de Historicidade, que foi traduzido em português em 2013. Ao lançar este olhar reflexivo sobre o meu itinerário de trabalho, eu remeto-me primeiro ao historiador Pierre Nora, que tive a oportunidade de acompanhar os seminários durante o doutorado na França, retomando então o que ele escreveu no prefácio de livro que coordenou, Ensaios de Ego-História, em 1987, traduzido para o português em 1989. O historiador dos dias de hoje está pronto, ao contrário de seus antecessores, a confessar a ligação estreita, íntima e pessoal que mantém com seu trabalho. Ninguém ignora que o interesse confessado e elucidado oferece um abrigo mais seguro que vagos projetos de objetividade. O obstáculo transforma-se em vantagem, a explicação e a análise do investimento existencial tornam-se instrumento e alavanca da compreensão, cujo interesse metodológico vai além do pretenso exibicionismo de que seu editor, no caso Pierre Nora, que reuniu aqueles historiadores, foi acusado na época. Aquele novo gênero que se fundava a ego-história
que reuniu então historiadores para repensarem a produção pessoal, antecedeu a tendência de historiadores de hoje de explicarem a sua trajetória, como escreveu Gérard Noiriel em livro publicado em 2014, Pensar com, Pensar contra, itinerário de um historiador. Este exercício de repensar experiências de pesquisas e a historiografia em que essas experiências se inscrevem foi objeto de um livro, outro livro recente, Homo Históricos, Reflexão sobre a História, eu traduzo os títulos, né? Os historiadores e as ciências sociais, de outro autor da minha geração, Christophe Charles, voltado também para uma postura memorial autocrítica. Ainda nessa linha, Patrick Boucheron, historiador da cidade medieval, explicitou o exercício da nossa profissão em livro de 2010 e observou recentemente no jornal Le Monde, numa entrevista, que a autorreflexividade era a única novidade metodológica da história contemporânea e que hoje o historiador deve explicar os caminhos de construção de seus temas, não por vaidade ou narcisismo, mas por um gesto de responsabilidade profissional, refletindo sobre a historicidade própria de seus escritos. O Patrick Boucheron. E que nesse exercício de expor as escolhas de pesquisas realizadas, os historiadores assimilaram as lições das ciências sociais, da literatura e talvez mesmo da psicanálise, que os leva a esclarecer seus pontos de vista e vivências pessoais de trabalho. Solicitada constantemente pelos jovens em início de tese para contar as minhas próprias experiências de pesquisa e observando a importância hoje em múltiplos colóquios e mesas redondas de questões de historiografia, eu escolho um texto que se refere a procedimentos reflexivos para pensar comparações, transferências e histórias cruzadas. Essa noção, então, ela vem desse texto de Michael Werner e Bénédicte Zimmermann, que são da École des Hautes Études en Sciences Sociales de Paris, e este texto vai pontuar alguns tópicos que eu trago aqui. Primeiramente, eu levanto considerações introdutórias sobre o processo de pesquisa, considerando as conjunturas metodológicas em que se insere, o lugar e o tempo em que se desenvolveram, para abordar em seguida recortes de alguns estudos de caso que publiquei, destacando ao longo da análise as linhas e práticas que os direcionou e a atualidade de enfoques que encerram, aliás, alguns deles ainda válidos. Conforme observam os autores que já citei, a historicização engaja o pesquisador e a sua relação com o objeto. Ela visa tanto os fenômenos do passado estudados, como a maneira de abordá-los no presente, devendo-se estabelecer uma ligação entre as duas dimensões, passado e presente. Trago-lhes elementos sobre a pesquisa, o sabor dos arquivos, vou mostrar alguma coisa nesse sentido, e as exigências da vida intelectual, como a contextualização do objeto a ser estudado e o conhecimento da historiografia. Entre os desdobramentos, cito rapidamente a importância das exposições, pois estas levam ao grande público o trabalho acadêmico. Da iniciação científica ao doutorado, eu sei que em uma faculdade de arquitetura e urbanismo não se trata apenas de formar pesquisadores, mas de embasar o bom profissional. Acredito, porém, que a erudição arquitetônica, o conhecimento de um corpus de referência, de uma bibliografia sem fronteiras, da história e fortuna crítica de obras clássicas e da busca de autores novos, bem como o conhecimento de doutrinas em torno dos problemas e transformações da cidade, alimentam o processo criativo do arquiteto, seja no escritório de arquitetura, seja na sua ação sobre o planejamento urbano. Onde estamos hoje na arquitetura e nas demais disciplinas do projeto em relação à produção da pesquisa? Como constituir um corpus e métodos de observação sobre um tema que lide com a história e como inseri-la nas práticas do projeto?
Acredito que projetos só têm a ganhar com a associação à cultura arquitetural e urbana e à sua história no passado e no presente. Aqui vocês têm a musa da história, um detalhe de um quadro conhecido, e a célebre frase, de Lucien Febvre, historiador, no seu texto Viver a História. Historiadora de formação, apaixonada pela arquitetura e as cidades, eu tenho desenvolvido pesquisas em vários ramos conexos a estes. Dirijo-me aos jovens para observar que opções intelectuais não se improvisam. São fruto de uma formação e constante aprendizado, vivência e amadurecimento de um sistema de referências. E também, certamente, de oportunidades de trabalho que surgem, de projetos aprovados, de empreitadas a enfrentar e a concluir. Cada estudo de caso é construído através de traços documentais. A história não preexiste ao trabalho de busca e interpretação do historiador. Por isso, não acredito em definições teóricas ou metodologias prévias. Elas vão se particularizar em função dos temas escolhidos e dos enfoques disciplinares a cruzar, que lhes sejam pertinentes. Em atitudes de pesquisa atenta às regras e práticas da investigação histórica no sentido do conhecimento dos princípios, no rigor e na ética dos procedimentos de busca, na interpretação das fontes ou dos traços deixados por seu objeto, além das condições de possibilidade bibliográficas do ambiente em que a pesquisa se desenvolve. O historiador que se coloca diante de um tema ou que observa uma cidade ou uma obra arquitetônica, sobretudo se trata de um objeto do passado no espaço contemporâneo, sabe que existe uma distância para compreender este objeto, difícil a ser superada completamente. Distância esta de níveis diversos, no caso da história urbana, a dos tempos que convivem na cidade, sua arquitetura ou o que resta dela, muitas vezes, e a história e ideário dos atores sociais ou protagonistas de cada um de seus momentos. Há a questão da percepção visual, que o historiador busca suprir por meio da operação histórica, ou seja, na pesquisa informada pelos saberes pertinentes ao seu objeto, submetidos à luz da experiência do olhar diligente que leva à construção narrativa. Se os objetos da pesquisa variam ao longo da nossa vida intelectual, sabemos que todo conhecimento tem um horizonte cultural de tempo e lugar, cujas perspectivas, limites e fontes se redefinem cada vez no processo de construção da história. Antes de tudo, o pesquisador deve deixar claro o lugar de onde ele fala, ou seja, prestar contas aos seus leitores, aos seus auditores, situando a sua formação, a historicidade de seu trabalho e de seu universo de referências, pois uma produção e escolhas de pesquisa estão sempre ligadas fundamentalmente a um lugar e a uma instituição, como já observou Michel de Certeau em A Operação Histórica, texto que abria o volume 1 da trilogia clássica Fazer a História, Novos Problemas, em meados dos anos 70, que foi uma das bases da nossa formação, entre outras referências bibliográficas que marcaram a nova história e suas grandes mudanças a partir daquele momento. Por outro lado, com a explosão dos estudos urbanos da década de 80 e o movimento de revisão de interpretações socioculturais, de abertura aos métodos das ciências sociais, a pesquisa de campo, ou no caso, a observação da cidade, também passou a ser fonte dos trabalhos científicos sobre arquitetura e sua história. Apesar da revolução digital que transformou as condições hoje de acesso às fontes, os procedimentos mesmos em relação a essas fontes, o trabalho de seleção e articulação de documentos pertinentes ao tema de pesquisa escolhido, no fundo, esse processo de pesquisa não mudou muito, apesar dessa revolução digital.
Os historiadores ainda seguem uma metodologia que, ao mesmo tempo, engloba uma atitude ética e um engajamento intelectual incondicional ao seu objeto. Como usuária de arquivos diversos durante anos, embora compreenda os benefícios da reprodução digital de documentos para conservação, alcance e ampla divulgação, lamento que muitos jovens hoje desconheçam a abordagem tátil, odorática, a sensação direta e material do passado, o sabor dos arquivos, como descreveu Arlette Farge em 1989, no seu famoso livrinho. O encaminhamento de uma pesquisa é como o de um projeto, requer erudição e informação. Essa frase que eu fotografei numa exposição sobre Gaia Aulenti na Itália se aplica nos dois casos. Não existe a lâmpada que se acende, a lâmpada do gênio, a ideia improvisada, a intuição. Trata-se, sobretudo, de algo que vai amadurecendo dia após dia. Um tema se define, hipóteses se constroem no andamento da pesquisa, mas desde os seus primeiros passos já se pode ter em mente uma direção, mesmo se alguns caminhos se bifurquem ou se abandonem outros. Reitero que o trabalho de pesquisa em arquitetura e urbanismo, como em qualquer outra área do conhecimento, não pode prescindir da coleta arquivística ou de análise de documentação original. Precisamos optar por objetos ou temas que deixaram traços, registros, indícios, vestígios, para podermos fazer recortes, justificar uma periodização, escrever nosso objeto em contextos documentais antes de desenvolver uma redação cuidada. Fato comum para quem lida com a nossa história é a escassez documental, as lacunas e os silêncios, o que, porém, não deve nos desencorajar. As perguntas, então, que se faz aos documentos de uma época, embora possam, muitas delas, continuar a serem válidas, elas podem ser acrescidas de interrogações que são próprias da atualidade. Se a historiografia avançou sobre os temas tratados, se novos documentos vieram à luz. Além das fontes, é imprescindível o conhecimento da historiografia da área a abordar quando se faz uma tese. Não desconhecer o que veio antes e conhecer a bibliografia em que ela se inscreve. A observação parece um pouco óbvia, mas vale lembrá-la aos que estão começando uma dissertação, fazendo uma tese e tudo mais. Deve-se dominar a produção científica geral e particular que cerca o tema escolhido. Na nossa área do Brasil, eu cito esse artigo, que foi o balanço de 30 anos da produção historiográfica e seus enfoques, caso vocês não o conheçam. Um trabalho, então, ele ganha por estar inserido no que se está produzindo no seu tempo, no sentido de debates e de textos em circulação. Em Paris, por exemplo, eu vivenciei a explosão dos estudos urbanos da década de 80, participando da revisão de interpretações da história urbana em obras como a coleção Histoire de la France Urbaine, História da França Urbana. Aqui nós temos um exemplar dessa coleção. Ou também o livro de Bernard Le Petit, que marcou época, Les Villes de la France Moderne, de 1988. Em todas as minhas pesquisas, eu quero deixar bem claro, eu sempre falo isso, eu sempre privilegiei representações construídas por atores em situações da história brasileira, muitas vezes envolvendo experiências de deslocamento, viagens, que transformam a produção do protagonista estudado, além do interesse pelas relações entre imagem e discurso, estudando e identificando trajetórias ligadas aos conceitos, teorias e condições de possibilidade práticas e localizadas da recepção e transformação das representações formais e discursivas. Muitas vezes, tendo que lançar mão de enfoques interdisciplinares e quase sempre de perspectivas de internacionalização, pois uma pesquisa não se constrói isoladamente. Então, imagem, linguagem e viagem, eis a tríplice aliança, muitas vezes pela qual pautei a formalização de meus temas. Nós sabemos que experiências de viagem são importantes na formação do historiador e do arquiteto.
voltadas para observação in loco de sítios urbanos, de conjuntos e monumentos arquitetônicos. Trata-se do que os antropólogos chamam de observação participante, apoiada na informação, claro, que a precede. O fato de ir para o lugar, de estar no lugar mesmo, permite-nos a observação da morfologia, da escala, dos traços da evolução e transformação de núcleos urbanos, da paisagem, além da compreensão da sociedade. Evoco uma frase de Bernard Lepetit a respeito: a cidade não escapa da história, todos os passados estão presentes nela. As leituras das cidades, de suas formas e tempos, que é o título de um dos livros de ensaios de outro mestre, Marcel Roncaiolot, que eu trouxe até o livro aqui, posso circular depois, constituem um exercício obrigatório do nosso ofício. Além disso, nas viagens, nós conhecemos arquivos e bibliotecas, diversificamos a bibliografia, saímos dos limites das histórias nacionais, comparamos, relativizamos, cruzamos histórias. O pesquisador, ele tem que ser um andarilho fiel ao dever da exploração e da aventura, como escrevia Jacques Le Goff. Ele não pode ficar cantonado no seu computador e na informação digital de segunda mão. Para finalizar essa introdução sobre o trabalho de pesquisa e seus desdobramentos, eu menciono rapidamente a questão de curadorias de exposições, que são para nós historiadores e para arquitetos e estudiosos da cidade, uma oportunidade que nós temos de comunicar visualmente e pôr em prática a construção de questões articuladas, então, em diferentes níveis com as obras que a gente expõe, que de outro modo não iam sair do âmbito acadêmico. O trabalho curatorial, que requer uma prática intelectual, além daquela da pesquisa, leva-nos a divulgar para a comunidade científica e o grande público as nossas conclusões sobre um tema pesquisado, colocando-as materialmente em um espaço estudado para recebê-las. Aos que estão numa escola de arquitetura, aos que saem de uma escola de arquitetura, as exposições constituem, aliás, mais uma fonte de trabalho. Se não do trabalho de curadoria científica para os que têm vocação de pesquisador, muitos arquitetos pesquisadores se tornaram também grandes curadores, as exposições elas requerem trabalhos de cenografia, de iluminação, de museografia, de fotografia, áreas de atuação da formação de arquitetos, sem falar no trabalho gráfico de composição de catálogos que se tornam obras de referência. As escolhas pessoais levaram-me aos enfoques metodológicos de uma história urbana sociocultural sobre trajetórias de atores sociais, levantamento sobre formação institucional, apropriação de ideários, transferência de modelos e representações, modelos entre aspas, porque é um termo complexo, experiências vividas de deslocamento e produção, viagens, textos, projetos, fotografias, que resultaram muitas vezes em verdadeiras biografias intelectuais e no que eu chamaria de histórias que se cruzam. Os 3 registros escolhidos para tratar aqui, inscrito em linhas da história urbana, são representações urbanas e arquiteturais francesas na construção de Belo Horizonte. A pesquisa ela partiu de atores sociais envolvidos na construção da nova capital no final do século XIX, contextualizou comparações, transferências e transformações operadas nos ideários e na arquitetura de que os seus atores se apropriaram. Especialmente mencionarei os limites da comparação de um estudo de caso com Belo Horizonte em relação à reforma de Haussmann da Paris de meados do século XIX. Em segundo lugar, eu vou mostrar algumas imagens, então, das representações no campo da caricatura escritas no espaço social da cidade, ou seja, a apropriação que Manuel de Araújo Porto Alegre faz no folhetim A Lanterna Mágica, que circulou no Rio de Janeiro em 1844, de uma série de caricaturas do francês Honoré Daumier. Por quê? Porque Porto Alegre viveu em Paris
naqueles anos em que Daumier circulava essas caricaturas, e ele viveu então a eclosão da imprensa ilustrada, e depois, quando ele volta para o Brasil, ele buscou retomar a crítica das representações dos homens e das práticas urbanas na vida do Rio de Janeiro daquele momento. Eu vou mencionar entre esta e a próxima pesquisa, o próximo estudo de caso, muito rapidamente, como uma transição mesmo, o trabalho sobre o geógrafo Pierre Monbeg, cujo livro coletivo que eu dirigi foi editado aqui em Bauru, como já ressaltou o colega Dalberto. Em terceiro lugar estariam então as séries fotográficas do francês Marcel Gautreau, que retomam tendências da fotografia regionalista e da vanguarda modernista, vivenciadas por ele na França nos anos 20 e 30, antes dele vir para o Brasil. Especialmente eu vou mostrar, que interessa para vocês, imagens fotográficas da construção de Brasília. Finalmente, trarei alguns dados da pesquisa atual na linha da história do urbanismo. Sobre o primeiro estudo de caso. Já observei que um trabalho ganha por estar inserido no que está se produzindo no seu tempo, no sentido de debates e textos em circulação. Entre esses textos, as revisões interpretativas do Haussmannismo. Acho que todos vocês sabem, o Haussmannismo foi essa intervenção para a remodelação de Paris que se deu entre 1853 e 1870, pelo prefeito escolhido por Napoleão III, o barão. Os franceses falam Haussmann, aqui no Brasil fala-se Haussmann, né? Então, essas revisões que aconteciam naquele momento, muitas publicações saindo, elas foram fundamentais para construir os meus argumentos afinados com novas abordagens. O momento historiográfico nos sugeria um estudo comparativo de modelos de referência na linha de uma história sociocultural de apropriações feitas por atores sociais envolvidos no processo. Quem eram esses atores? O engenheiro, o arquiteto e os mestres de obras. No caso do primeiro, o engenheiro Arão Reis, cujo pensamento e ação, marcados pela formação recebida na Politécnica do Rio e pelas doutrinas do ideário urbano e arquitetural, que foram embasar, então, as suas concepções para viabilizar a cidade que ele planejava. Em segundo lugar, o arquiteto José de Magalhães, da Beaux-Arts de Paris, que implicava o que no trabalho? Entender as modalidades de transferência de formas dessa famosa escola e, consequentemente, a transformação delas segundo as condições de possibilidades locais, possibilidades de mão de obra, de materiais e tudo mais. Essa metodologia engajava questões de geração intelectual, da inscrição dos atores em situações da microhistória. Essa fundação de Belo Horizonte, ela tem documentos importantíssimos. Ela foi uma reflexão pioneira no urbanismo do Brasil. E eu fui cotejando esses textos fundadores inéditos com referências implícitas ao ideário saint-simoniano francês, que estavam ali citadas, explícitas ou implicitamente, que era esse ideal nutrido pelo Arão Reis, inscrevendo essa relação numa historiografia geral do urbanismo que estava acontecendo em vários outros locais, né? Em segundo lugar, relativo ao arquiteto, observamos então a irradiação do sistema Beaux-Arts de arquitetura e o cosmopolitismo do ecletismo que marcou a segunda metade do século XIX, não só nos projetos da capital, mas com vários outros exemplos, né? E destaquei então na terceira parte do trabalho o papel da mão de obra imigrante, especialmente os italianos na feição da cidade. A escolha desses enfoques se inscreveu numa determinada conjuntura intelectual. As comparações com o haussmannismo são, porém, pertinentes em vários pontos, no caso de Belo Horizonte. Por exemplo, em relação à sistemática hierárquica buscada por Arão Reis na organização da comissão construtora da nova capital. As seções e subseções em que a competência técnica dos engenheiros deveria predominar. Isso segue o pensamento saint-simoniano, que marcou a gestão de Haussmann.
A construção da cidade devia ser uma ciência autônoma a ser delegada a um grupo de expertos sem ingerência política. É indiscutível a preocupação de Reis e dos engenheiros politécnicos que trabalharam com ele, ainda que por curto tempo, em criar uma cidade que tinha infraestrutura completa, arborizada, com parque público, em prever um zoneamento precoce, a higiene, a aeração e com um traçado que permitisse a futura circulação nas largas avenidas. Um outro aspecto interessante que aproxima Reis de Haussmann é que ele também se serve da fotografia. Ele vai criar um gabinete fotográfico da comissão construtora, tanto para salvaguardar a memória do arraial que devia desaparecer, quanto para difundir os projetos em elaboração. São gestos típicos dos administradores urbanos do século XIX, usar a fotografia como documento. Haussmann, entre eles, quando solicita a Charles Marville a campanha fotográfica para documentar Paris em 3 tempos. A cidade que estava sendo, as partes da cidade que iam desaparecer, claro que não foi a cidade, ele fez as diagonais, os traçados, mas muito subsistiu. As obras em execução, segundo tempo, né, as demolições, o que se estava construindo e a nova cidade que surgia. Então, você tem 3 tempos dessa fotografia documental. Gente, é a consciência patrimonial possível naquele momento, é fotografar. A gente não pode cobrar do passado, ai, demoliu. Não se tinha uma consciência patrimonial. Então, o fato de fazer o registro imagético documental já era um gesto de memória. François Choet destaca que toda a obra parisiense de Haussmann ilustra essa dialética, conservação, demolição, inovação, que caracteriza uma cultura urbana e sua inscrição no espaço e no tempo. A autora reafirma as dimensões da obra haussmanniana diante de atitudes depreciativas e estereótipos redutores que se perpetuaram na historiografia com base em críticas de cunho ideológico. A tomada de consciência de nós pesquisadores da dimensão histórica de um estudo de caso, na questão de uma intervenção como foi a haussmanniana, faz parte do que aqueles autores que eu mostrei no início, Werner e Zimmermann, fizeram na reflexão sobre histórias cruzadas, ou seja, a atenção do pesquisador à historicidade do objeto de pesquisa. Da sala de leitura de uma biblioteca, ou praticando a deambulação no tempo e no espaço da capital do século XIX, eu me reconheço no envolvimento experimental que esses autores vão descrever mais tarde, de ida e volta do pesquisador e do seu objeto a observar a cidade. A gente, observando a cidade, foi que nós pudemos conhecer que a arquitetura de Belo Horizonte foi uma variante possível, então, da arquitetura de Paris em alguns pontos. A vivência cotidiana, então, da arquitetura, ela se torna um meio cognitivo, uma experiência informal, para que a gente faça como se fosse, assim, a retrospectiva do olhar do Magalhães caminhando pelos boulevards parisienses, e a gente, olhando a arquitetura, desenhando, fotografando, vai observar, assim, uma série de elementos que foram que estão presentes nessa arquitetura e que foram retomados em Belo Horizonte. Os estrangeiros, eles estiveram presentes em Belo Horizonte desde o começo das obras, em todos os campos de atividade de uma sociedade citadina em pleno crescimento, recém-saída da escravidão. Os italianos eram não só fotógrafos, desenhistas, arquitetos, construtores, como ocupavam outras profissões urbanas, demonstrando que a cidade é uma categoria das práticas sociais. Eles contribuíram para modelar o espaço urbano da capital, como é o caso, por exemplo, de Luigi Olivieri, que foi o foco da terceira parte da tese sobre Belo Horizonte, que foi relativa aos mestres de obras, especialmente italianos, né? E a esses modelos que se difundiram, esse manual era inédito, eu achei a primeira edição de 1911 na Escola de Minas de Ouro Preto e a segunda está na Escola de Arquitetura da
MG. E esses modelos, gente, eles se difundiram em outras cidades de Minas ao longo de anos, às vezes 10, 20 anos depois, graças a esse manual e à circulação, certamente, dos profissionais. Vamos passar, então, ao nosso estudo de caso. As representações, então, no campo da caricatura escritas no espaço urbano. Se estudos de casos, de trajetórias visam mostrar possibilidades de pesquisas com relações, demarche, então, de relacionais, essa pesquisa que eu desenvolvi sobre mecanismos da apropriação no século XIX, Comédia Urbana, de Daumier Porto Alegre, ela vai tratar de comparações no âmbito da caricatura que retrata práticas no espaço urbano. Então, Porto Alegre está lá em Paris, em 1831, ele vai com seu mestre Debré, e ele vivencia, então, esse universo, né, da imprensa, e essa imprensa que difunde caricaturas que retratam o comportamento dos homens nos lugares da cidade, como os teatros de boulevard, a Bolsa de Valores, os tribunais, e essas caricaturas presentes nas sátiras políticas e sociais moralizantes de Daumier, elas representam, ironicamente, profissões, representam os charlatães, os políticos, os burgueses corruptos da monarquia de Júlio, os problemas urbanos, especialmente na série que foi retomada pelo Porto Alegre na Lanterna Mágica, que é o seu manual, que ele circula no Rio de Janeiro anonimamente em 1844, que é essa série que se chamava na época Robert Macaire. Então, na França, quando você fala aquele fulano é um Robert Macaire, quer dizer, é um ladrão, que circulou muito em folhetinhas e era extremamente popular em 1830, 1840 na França, né? De volta ao Brasil, Porto Alegre vai transferir esse referencial, transformando numa sátira a vida urbana do Rio de Janeiro nos fascículos da Lanterna Mágica, que, porém, não teve a recepção que ele esperava e ficou esquecido no canto da história. Paris e Rio eram, obviamente, bem diferentes naqueles anos, como ainda são hoje. Daumier e Porto Alegre também têm trajetórias biográficas diversas, que acabam, porém, de serem passíveis de se relacionar em vários pontos. Ao construir essa relação, eu procurei não separar os níveis dos cruzamentos. A história da arte se integra na cultura urbana, na literatura, o interesse então com a litografia, com a propaganda, ressaltando a interação entre elas e colocando, especialmente sob outros ângulos, as noções desgastadas da comparação, como influência, cópia, originalidade. Não é por aí que a gente vai entender esse gesto de apropriação. A cidade é um tema interdisciplinar, seria até banal reafirmar isso. Então, nós passamos de uma história da arte atenta a representações iconográficas da sociedade urbana, que eu acabei de mencionar, a representações de outros campos do conhecimento. No caso, a história da geografia humana e cultural e a história da fotografia, nesse interesse que me movia naquele momento por representações iconográficas do Brasil. Então, nós passamos à classificação dos arquivos e ao estudo de textos e fotografias do francês Pierre Monbeck, que viveu 11 anos no Brasil, de 35 a 46, e fundou a geografia na USP, e depois nós fizemos uma pesquisa na história da fotografia de Gauthiereau, que vou mostrar algumas imagens. Afinal, a gente tem que pensar que toda pesquisa histórica, ela nasce do fim provisório de uma série de pesquisas anteriores, né? É como se os enfoques fossem levando a outras pesquisas e mostrando relações que muitas vezes a gente toma conscientemente ou por oportunidades de trabalho que surgem, né? Então, no caso aqui nós temos algumas imagens de Pierre Monbeck que nós cotejamos com manuscritos e documentos pessoais dele de toda a ordem, que eu organizei dentro das linhas da arquivística, da história mesmo de organização de arquivos pessoais, né? E Pierre Monbeck, como vocês já devem ter estudado, nos interessa de perto porque ele foi orientador das primeiras monografias de cidades do estado de São Paulo. E ele mesmo foi autor de um livro que era sua tese complementar, que é muito importante,
que se chama La Croissance de la Ville de São Paulo, o crescimento da cidade de São Paulo, em 49. Os textos deste fundador da geografia da USP, discípulo da Escola Francesa de Geografia, tão famosa desde o começo do século, além de se associarem à história, à economia, ao urbanismo e estudos do meio ambiente, eles destacam os homens como agentes de transformação do território, da paisagem e da cidade. E justamente antes de concluir o projeto Monbeg, eu já estava interessada por séries iconográficas, no caso essa aqui que eu tomei conhecimento na Revista Brasileira de Geografia, que foram muito famosas na época, que ocuparam livros didáticos, que são os tipos e aspectos do Brasil. E foi identificando essas relações fotográficas que eu cheguei ao terceira estudo de casos que eu vou tratar aqui rapidamente, que são as séries fotográficas de Marcel Gauthreau. Entre os aspectos da obra desse fotógrafo, a gente viu a sua associação com o tempo que ele vivia em Paris, ele nasceu em Paris, e com a história da fotografia do Entre Guerras, né? Então, nesse sentido, aí passando rapidamente, Gauthreau chega ao Brasil em 41 e ele vai ser um dos responsáveis no SFAM pelo registro de monumentos coloniais e da arquitetura moderna brasileira. As fotografias de Gauthreau tiveram um papel fundamental na difusão internacional dessa arquitetura modernista brasileira, como vocês devem saber, que ela passa a ser conhecida graças aos periódicos da área que circularam entre 1940 e 1960. E nós temos também livros como do historiador americano Hitchcock, Latin American Architecture Since 1945, que foi editado em 1955, que começa a mostrar esses edifícios que vão se tornar ícones da arquitetura moderna brasileira, como é o caso da Igreja da Pampulha ou do prédio do MES, que são amplamente divulgados, como no periódico, aqui nós temos a página de L'Architecture d'aujourd'hui, e em outras publicações que marcaram a época, como Brasil Builds. E fazendo o trabalho de contextualização da formação de Gauthreau em Paris, antes de vir para o Brasil, vimos, por exemplo, que este fotógrafo que vai acompanhar Oscar Niemeyer desde a Pampulha e a Brasília, sendo um dos responsáveis pelo registro documental da epopeia da nova capital, vai guardar e vai retomar uma série de tendências da história da fotografia do Entre Guerras, como no caso, lá em Brasília, ele vai retomar a questão do construtivismo de fotógrafos como Germaine Krull, que tem essa visão distorcida da Torre Eiffel em séries de contatos abstratos. Essas formas, elas vão estar presentes, a gente foi observando também, em fotógrafos e arquitetos imigrantes, como é o caso do Libeskind em São Paulo, aqui na revista Mackenzie, o mesmo gesto, então, do construtivismo francês, que era uma das tendências da vanguarda. Então, isso nos faz pensar que a história de Gauthreau vai se cruzar com muitas outras, quando a gente estuda convenções de representação de uma geração, né? Então, esse acervo, ele vai encadeando temáticas estudadas que, embora imprevisíveis, assim, quando a gente começa a estudar, a gente não acha que vai deparar com isso, elas têm a sua própria lógica, né? Nessa contextualização. Bom, eu vou passar rapidamente para a questão, mostrar apenas as imagens, que elas falam melhor do que nada, né? O estudo que eu estou hoje mergulhada, que é nos ideários do urbanismo, que estou buscando entender a apropriação de leituras internacionais, estudando a biblioteca do engenheiro arquiteto Luiz de Anhaya Mello, né? Considerando sempre que uma das entradas de pesquisa em história urbana com a qual eu me identifico são justamente essas trajetórias de atores sociais, com o enfoque principal desse trabalho, então, é o estudo da biblioteca de Luiz de Anhaya Mello, que está na FAO Maranhão, das fontes de seu pensamento, dos autores estrangeiros que ele convoca, das ideias que ele vai sublinhando em uma série de obras significativas do urbanismo e do pensamento arquitetônico internacional.
Bom, eu acho que nesse traveling de imagens aí com vocês, espero que vocês tenham percebido uma metodologia de pesquisa cujos fios vão se conectando nessas trajetórias de atores, nas biografias, nas representações em que eles se formaram. Para finalizar, apenas mais 2 parágrafos em que eu comento, então, agora, algumas tendências do cenário epistemológico e historiográfico da história urbana europeia, de que me inteirei recentemente, quando eu fui escrever o prefácio à reedição do livro aqui de Bernard Lepetit, como eu disse, né? Então, nessas leituras que eu fiz para escrever esse prefácio do que foi publicado de 2001, 2002, 2003 para cá e até os tomos recentes, então, ali da Histoire de l'Europe Urbaine, a história da Europa urbana, e também do livro do Roncaiolo, Leituras da Cidade e tudo mais, a gente vê que ainda persistem alguns temas da pesquisa. A importância do estudo das lógicas individuais de atores, enfoques transnacionais da circulação de atores, de ideais, de formas da arquitetura, interesse pelas intervenções na cidade e nas mudanças urbanas. A ecologia ou a história ambiental se impõe hoje como uma questão incontornável, bem como o multiculturalismo, as migrações, os estudos das minorias e a presença de estrangeiros na cidade, que, porém, vinham de séculos anteriores na história urbana, essa questão. A gestão de equipamentos coletivos no espaço urbano e territorial se renova, pois a urbanização generalizada e a explosão de noções de espaço e tempo instauraram um novo sentido da territorialidade. Mas essa questão, embora existisse antes em menores proporções, então, por isso ela já era percebida lá nos anos 30, essa questão da evolução e crescimento das metrópoles. Os estudos continuam se interessando pelas representações urbanas, a história cultural, as tensões entre história e memória, as questões patrimoniais são fundamentais hoje, mais do que as questões econômicas e sociais dos decênios anteriores. Interconexões de níveis de análise do local ao internacional, que já estavam presentes nos colóquios há mais de 20 anos, estão cada vez mais evidentes para mostrar que não podemos nos fechar na escala local e nacional, nem ignorar as relações passado-presente. Citando uma frase de Marc Bloch, e mostro essa imagem que a gente pode perceber momentos diferentes da cidade de Paris. No fundo, você tem os edifícios de La Défense, no meio da imagem, os edifícios mais ou menos da época haussmanniana, da escala do século XIX, e a foto foi feita a partir desse enquadramento do prédio do Frank Gehry, né? E a frase de Marc Bloch que eu citaria é: a incompreensão do presente nasce fatalmente da ignorância do passado, mas não será menos útil de mergulhar na compreensão do passado se nada sabemos do presente. Então, eu termino com essa questão da diversidade das temporalidades e das condições singulares a serem cruzadas, bem como as histórias e situações urbanas em que se dão. E essas surpresas que nós experimentamos com documentos de toda a ordem que escolhemos e peneiramos para fazer um trabalho, elas adquirem mais sentido quando as perguntamos com questões do nosso tempo, que iluminam então os nossos objetos de pesquisa e nos trazem sempre um grande prazer se podemos compartilhá-los com alunos e colegas. Muito obrigada e desculpe se eu fui um pouco longa.